Shalom. A palavra de Deus é digna de toda aceitação. Amém? Nós não podemos rejeitar a palavra e a instrução que vem do Senhor. Amém? Vamos para o nosso devocional do dia. Nós vamos falar hoje sobre a corrida, ou a jornada da vida. Nós estamos numa corrida e nós precisamos, ter ali metas, nós precisamos ter foco e mais do que isso, nós precisamos ter fé e perseverança. E nós vamos estar lendo aí o livro de 1 Coríntios, o seu capítulo 9, o verso é o de número 26, onde Paulo ali ele declarou: sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Olha aí, propósito. O apóstolo Paulo ele apresentou 3 comparações para ilustrar o que é viver como alguém que crê. Paulo ele se comparou ali a um lutador, a um corredor e a um soldado. Primeiro ele disse que viver como crente era como ser um lutador. Ele disse: combati o bom combate. A ideia que Paulo está transmitindo para mim e para você é a de um potencial combate até a morte. Paulo ele nos lembra que a vida cristã é um conflito diário. Uma vez que você entra nesse relacionamento com Deus, você descobre que o seu adversário, o diabo, ele irá tentar todos os dias destruir você. É uma batalha espiritual e por isso nós precisamos utilizar armas espirituais. Efésios 6 já nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. Mas ele diz: um demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É isso mesmo. Nós precisamos entender que estamos numa batalha espiritual. E é por isso que nós precisamos utilizar as armas espirituais. Paulo também ele se comparou a um corredor. Ele disse: terminei a corrida. A palavra utilizada como corrida descreve um evento com obstáculos, na verdade, como uma corrida com barreiras. Houve numerosos obstáculos e barreiras com as quais Paulo teve de lidar durante a sua vida toda. E Paulo está dizendo que ele completou a corrida. Por fim, Paulo ali ele diz, que ele era um soldado, porque Paulo ele disse: olha, eu guardei a fé. No texto original em grego ali, essa declaração contém o significado de ter guardado a fé como um soldado armado guardaria o seu posto contra um ataque inimigo. Paulo disse que não tinha se desviado da verdade da palavra de Deus e que havia vivido essa verdade. Veja o que foi dito no início desse devocional, que nós precisamos ter foco, nós precisamos ter meta. E a palavra vai dizer, Paulo, mais uma vez nas epístolas, ele vai dizer que nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Paulo ele disse que não tinha se desviado da verdade, da palavra de Deus, e que ele havia vivido essa verdade. Então, nós precisamos, assim como Paulo, estar vencendo ou perdendo a batalha contra o inimigo e o pecado que existe em você. Deixa eu te fazer essa pergunta. Nós estamos vencendo ou perdendo a batalha contra o inimigo? Nós estamos vencendo ou perdendo a batalha, que o pecado está combatendo contra nós? Você está mantendo o ritmo na corrida da vida ou você está diminuindo ali o seu ritmo? Você tem guardado a fé na forma como vive e fala disso para o seu próximo? Nós precisamos ter como meta a capacidade de dizer, assim como Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. É isso mesmo. Obstáculos vêm, tentações batem contra nós todos os dias, mas nós precisamos estar focados nele, em Jesus. Jesus é o nosso alvo. A nova Jerusalém é a nossa meta. E nós não podemos perder o ritmo. E nós não podemos negar a verdade
A verdade que tanto pregamos, a verdade que tanto profetizamos, ela não pode ser apenas dita com palavras, mas sim com testemunhos de gestos, de ações e de comportamentos. Que você possa refletir, né, sobre esta palavra, sobre a sua jornada e sobre a sua corrida nessa vida, porque você precisa vencê-la. Não sou eu que vencerei por você, mas cada um de nós precisamos vencer, né, por nós mesmos e pelo reino de Deus. Que o Senhor te abençoe e que Deus te dê ousadia no Espírito para você assim vencer cada batalha e cada desafio, em nome de Jesus. Deus abençoe.